Olá, saudações a todas e a todos. Estamos aqui com mais um programa Grandes Pensadores do Direito e temos hoje a honra e a imensa satisfação de receber o professor Gilberto Bercovitch, professor titular do Departamento de Direito Econômico, Direito do Estado da Universidade de São Paulo, professor também do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie há muitos anos, enfim, um jurista, um autor consagrado, conhecido de todos, e que se dispôs a dedicar um pouquinho do seu tempo em uma agenda tão concorrida para conversar conosco sobre a sua área de concentração, direito econômico, direito de Estado como um todo. Professor, inicialmente, em nome de todos os advogados do país, eu lhe agradeço penhoradamente a sua disponibilidade, a sua atenção para com todos nós. Obrigado, Jorge. Eu queria agradecer muito o convite da Escola Superior de Advocacia. É um grande prazer poder estar aqui, né? E só acrescentar, né, que além do Mackenzie e da USP, eu também estou na Uninove. Eu também dou aula lá na pós-graduação, no curso de mestrado da Uninove. E é um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje. A satisfação é toda nossa, professor. Para nós começarmos esse bate-papo aqui, fique absolutamente à vontade, é apenas um bate-papo. Eu queria lhe fazer uma provocação numa área que eu sei que você domina como poucos, que são os princípios da ordem econômica no nosso mandamento constitucional. Nós tivemos, a partir da eleição do governo atualmente vigente, né, a assunção de políticas que alguns chamam, inclusive, de ultraliberais, né, com um espectro aí na Universidade de Chicago, enfim, com ideias talvez bem mais, eu diria, liberalizantes do que as que a gente viu num passado recente, inclusive nos anos 90, ao longo dos anos 90 ali. Como ficam os princípios da ordem econômica da nossa Constituição nesse cenário, com esse governo e com os projetos de discurso que vem sendo adotado durante esse período de mandato que nós já vivemos? Bom, a nossa Constituição, a Constituição de 88, a gente tem que entender que tipo de Constituição que ela é. Ela é uma Constituição que vem numa tradição que no Brasil se inaugurou na década de 30 do século XX, que é do constitucionalismo social. Ou seja, ela é uma Constituição democrática e social, nos mesmos moldes que antes dela foram a Constituição de 34 e a Constituição de 1946. Ela é uma continuidade dessas constituições, dessa linha de constitucionalismo democrático e social. Então, o que ela prevê? Ela prevê, obviamente, os direitos individuais, ela prevê a separação de poderes, as garantias todas, mas ela também prevê direitos sociais, de uma maneira muito intensa, inclusive, muito destacada, e prevê uma série de funções e tarefas para o Estado brasileiro na esfera econômica e social. Isso não dá para negar. E o que a gente vê, infelizmente, no Brasil, e, lógico, o atual governo talvez tenha destacado no discurso governamental de uma maneira maior, mas já de algum tempo, em alguns autores e até alguns juristas importantes, uma tendência a querer interpretar a Constituição, particularmente a Constituição nas suas disposições econômicas e sociais, de um modo unilateral. Em que sentido? Privilegiando apenas o aspecto liberal desses dispositivos ou dessas estruturas, esquecendo que a Constituição é uma composição de preceitos liberais e sociais. E eu dou um exemplo disso. Há uma série de autores que ficam destacando a livre iniciativa como se a livre iniciativa fosse o núcleo essencial da Constituição de 88 e como se tudo girasse em torno da chamada livre iniciativa. A livre iniciativa é importante? Lógico que é. Só que se a gente for ler o texto da Constituição de 88, onde ela aparece? Ela aparece duas vezes. Ela aparece como fundamento da República e aparece como fundamento da ordem econômica constitucional. Só que quem diz que a livre iniciativa está acima de tudo, que tudo tem que se submeter à livre iniciativa, esquece de algumas coisas. Primeira delas, a livre iniciativa ela é fundamento da República? Está no artigo 1º, inciso 4º, mas ela não está sozinha. Está lá no artigo 1º, inciso 4º, é fundamento da República
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, tem o trabalho, que ninguém lembra. E é o valor social da livre iniciativa. É a livre iniciativa no que ela traz de socialmente útil, importante para a coletividade, não é ela por si só. Da mesma maneira, no artigo 170, que fala da ordem, que trata dos princípios da ordem econômica, né? A base dele diz: a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por finalidade a existência digna e a justiça social. Ou seja, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito que se garante a iniciativa econômica no Brasil. Isso é um detalhe. Não é só o aspecto liberal, tem que ser levado em conta a Constituição como um todo. Nós não podemos interpretar a Constituição apenas do jeito que a gente gosta. Ah, gosto mais desse artigo, não gosto do outro. E isso se prolonga no resto do texto. O artigo 170, no parágrafo único, ele é expresso que a atividade econômica ela é livre, como um país que garante a livre iniciativa. É livre nos termos da lei. Ou seja, como em qualquer país do mundo, como nos Estados Unidos, como na França, como na Alemanha, na Inglaterra, na Argentina, no México, o que acontece? A livre iniciativa ela é garantida, a atividade econômica ela é garantida desde que a lei não a proíba. E eu dou um exemplo muito simples de uma atividade econômica aparentemente lucrativa e que é proibida, por exemplo, o tráfico de drogas. O tráfico de entorpecentes é proibido no Brasil. Não é uma atividade econômica? É. Então a minha livre iniciativa está tolhida? Está. Está por quê? Porque a lei proíbe. O direito penal brasileiro entende que o tráfico de entorpecentes é um crime, por lá tem seus motivos, não cabe aqui a gente entrar nessa discussão, não sou penalista, nem especialista em política de drogas. Mas a questão é muito simples, é uma atividade proibida, uma atividade econômica que a própria legislação coíbe. Da mesma maneira, a legislação institui uma série de regras para as várias atividades econômicas. Por exemplo, abrir um restaurante. Não se abre um restaurante de qualquer jeito, não se chega e fala, vou abrir um restaurante. Você pode abrir um restaurante? Pode, mas tem que obedecer uma série de regras de saúde pública, de questão de vigilância sanitária, de limpeza, de higiene, até porque são questões de interesse coletivo. Você não pode vender comida estragada, você não pode vender comida fora do prazo, que já passou o prazo, você não pode vender comida que não passou pelos processos higiênicos adequados, porque são questões que você afeta a saúde de quem vai consumir o seu produto. Tudo um exemplo simples, mas isso vale para qualquer coisa. E no Brasil, infelizmente, de uns tempos para cá, se tornou muito comum um discurso fundamentalista de que a livre iniciativa pode tudo, e que descamba, talvez, na chamada lei da liberdade econômica, né, que é um exagero de certas posições, inclusive com várias inconstitucionalidades. É uma lei que, na minha opinião, era inútil, no sentido de que a Constituição já garante a liberdade econômica, ela garante a liberdade de atividade econômica desde que a lei não restringe ou não proíba. Ou seja, não precisa de uma lei para dizer isso. A Constituição já é uma liberdade pública garantida constitucionalmente. Mais do que isso, se criou todo um discurso de que o Estado simplesmente ele serve para fazer empecilhos à atividade econômica, quando não é verdade. Quando são questões de vigilância sanitária, são questões de saúde pública, são questões de organização do espaço urbano, questões de estruturação da própria atividade, de bem-estar no trabalho, de cuidar do ambiente de trabalho, é uma série de razões, são razões que têm que estar sempre todas previstas e garantidas no exercício da liberdade de iniciativa. Até porque também as pessoas confundem. Liberdade de iniciativa não é só simplesmente liberdade de empresa, liberdade de iniciar uma atividade econômica. Ela envolve uma série de liberdades. Tem a liberdade de contratar, tem a liberdade de profissão, tem a liberdade de investir, tem uma série de outras liberdades vinculadas à livre iniciativa. E com um detalhezinho a mais também as pessoas esquecem. E aí vem também no sentido da sua pergunta. A iniciativa econômica no Brasil, ela não é só privada. O Estado também tem iniciativa econômica. Como? De acordo com os termos previstos na Constituição, que estão, no caso do Estado, nos artigos 173 e 175 da Constituição. Quando o Estado atua diretamente na esfera econômica,
ou quando o Estado presta serviços públicos. São as formas de atuação do Estado na esfera econômica. O Estado também tem iniciativa econômica. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter uma visão unilateral. É a mesma história, por exemplo, de quem fala da propriedade, do direito de propriedade, que é garantido na Constituição, está lá no artigo 5º, inciso 22, e no artigo 170, inciso 1º, aliás, inciso 2º, desculpa, da ordem econômica. Mas também a propriedade tem como corolário a função social da propriedade. Está no artigo 5º, inciso 23, no artigo 170, inciso 2, e depois em outros dispositivos. Então, a gente tem que entender que o nosso capitalismo ele é uma economia de mercado, mas uma economia de mercado regulado, uma economia de mercado organizado a partir de uma série de outros interesses também que tem que ser compatibilizados. Isso não é ser contra o capitalismo, ser contra o mercado, ser contra a atividade econômica. É simplesmente entender qual que é a lógica da nossa Constituição. E os princípios da nossa ordem econômica, eles mostram isso. Tem lá a soberania econômica, tem lá a redução das desigualdades sociais e regionais, está lá a garantia do pleno emprego, está lá a proteção à pequena e média empresa, está lá também a questão da proteção ao meio ambiente, a proteção ao consumidor, a questão da concorrência. Então, são vários princípios que têm que ser compatibilizados. Um não é mais importante que o outro necessariamente. Eles têm que ser entendidos como um todo. E a Constituição tem que ser entendida como um todo, porque senão ela não faz sentido nenhum. Senão simplesmente vai ser uma briga de eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Na verdade, ela tem que ser entendida na sua lógica de um documento único e que é um documento político que tem uma posição ideológica social, tem uma posição ideológica econômica, tem uma posição ideológica em vários momentos, e que foi a decisão dos representantes do povo brasileiro naquele momento, no momento constituinte de 87 e 88, de transição da ditadura para a democracia. E o que parece, infelizmente, acontecer no atual governo é se deixar de lado esse aspecto mais complexo e querer ter soluções fáceis, unilaterais, e que não funcionam, na verdade. Não adianta querer. O mercado não vai resolver tudo, como o Estado não vai resolver tudo sozinho. Da mesma maneira que nossa economia não é de socialização plena dos meios de produção, ela também não é de mercado absolutamente desregulado. Né? Na verdade, é uma economia de um Estado intervencionista, como qualquer Estado do capitalismo avançado. Não tem nada de diferente do Estado norte-americano, do Estado na Europa, alemão, português, espanhol, inglês, francês, dos nossos vizinhos na América Latina. Né? Lógico, é diferente de outros modelos. Não é o modelo chinês, obviamente. Não é o modelo da Coreia do Norte, obviamente, porque são outros sistemas econômicos. Mas o Brasil, dentro dos padrões do capitalismo, tem um padrão de Estado atuante, de Estado que tem obrigação, inclusive, tem dever constitucional de atuar em várias políticas, em várias situações, e não pode ser limitado por uma mera ideologia. Né? Porque é engraçado, todo mundo diz, quando vem com esse discurso liberal, que eles não são ideológicos, e quem defende a atuação do Estado é. Não, eles são tão ideológicos quanto. Não existe discussão sobre o papel do Estado na economia, sobre a organização do mercado, que não tenha fundo ideológico. Sempre tem. A questão é que você assume ou não assume a posição ideológica de maneira clara e transparente. Eu vou até pegar um gancho na sua observação, professor, porque parece que a gente esquece, inclusive, algumas lições recentes. Né? Eu me lembro, quando eu cursava a graduação em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu trabalhei por 3 anos no Banco do Brasil. E naquela época o discurso de privatização era um discurso muito corrente e parecia uma coisa muito próxima, ali no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Depois de um tempo a ideia parece que foi um pouco colocada de lado e agora tem voltado com muita força, inclusive naquela polêmica reunião que foi filmada e depois divulgada, esse assunto foi veiculado também. A gente só esquece que nesse intervalo aí
houve uma outra crise econômica de grandes proporções, em que a existência de bancos públicos foi fundamental. Na crise lá americana e europeia, dos subprimes, né, de 2008, 2007 e 2008, o Brasil conseguiu sair daquela crise com uma certa parcimônia, que até ficou famosa porque o então presidente usou a expressão marolinha, né? Mas a gente conseguiu sair daquela crise com alguma parcimônia, porque o ministro, ou então ministro não, presidente do Banco Central, que é uma pessoa de formação liberal, que vem do mercado, teve uma ideia simples, mas absolutamente inteligente, de forçar os bancos públicos, em que o Estado era controlador, a reduzir os juros, porque era uma crise de crédito, porque ao fazer isso, e foi de fato o que aconteceu, os bancos privados, para poder se manterem vivos na concorrência, também tiveram que fazer algo parecido, o que fez com que, enquanto o resto do mundo vivia uma falta de oferta de crédito por receio de problemas como aqueles hipotecários, o Brasil tinha crédito e a gente acabou passando mais tranquilamente por aquela crise. Então, assim, é um exemplo de que você, em alguns casos, né, a intervenção do Estado na atividade econômica, ainda que diretamente, ela pode ter efeitos absolutamente positivos e necessários e nos ajudar a enfrentar percalços, como nesse exemplo que eu comentava aqui. Eu vou te dar dois exemplos, um ligado a essa própria questão dos bancos do crédito e outro mais geral, sobre a atuação do Estado em geral. Vamos lá, primeiro dos bancos. Desculpem, a atual crise da pandemia, né? Primeiro, a gente tem que entender uma coisa: a pandemia ela só agravou a nossa crise econômica. O Brasil já vinha com uma economia em recessão desde 2015. Né? E os dados econômicos mostram que os primeiros meses do atual governo não foram melhores para a economia. Lógico que eles vão botar a culpa na pandemia, mas não foi a pandemia que gerou o desastre econômico, ela só agravou. E ao virar a pandemia tem dois problemas. Ela tem uma relação mais complexa, porque muita gente vai dizer: precisamos de uma economia de guerra, porque afinal temos uma guerra contra o vírus, uma guerra contra a doença. Isso é parcialmente verdadeiro, porque, na verdade, para combater a pandemia, você precisa de dois movimentos. Você precisa de uma economia de guerra no sentido de mobilizar todos os fatores econômicos para combater os efeitos da doença. Isso inclui não só expandir crédito, manter a atividade econômica na medida do possível, inclui também tentar reconverter o setor industrial para produzir os implementos, os equipamentos que o país necessita, como, por exemplo, respiradores, fármacos e assim por diante, que nos Estados Unidos, por exemplo, se fez, aqui não, né? Mas também você precisa planejar a paralisação de várias atividades por causa do isolamento. Então, há dois movimentos aí. A paralisação das atividades também precisa ser planejado, até porque para se evitar que durante o período do isolamento ou da paralisação e depois de uma eventual volta, essas atividades não fechem, não sejam vítimas da própria paralisação, né? E tem que ser obrigados a demitir ou a fechar os ambientes de trabalho, os estabelecimentos e assim por diante. Então, é um planejamento duplo de atuação e de retração. E isso, infelizmente, no Brasil não ocorreu. O papel dos bancos teria sido fundamental. O governo liberou mais de R$1 trilhão para os bancos no início da pandemia, em tese para que eles emprestassem aos pequenos e médios empresários, aos pequenos negócios. Não emprestaram. Pelo contrário, os depoimentos que vieram desses empresários foi que a obtenção de crédito foi ainda mais rigorosa, ficou mais difícil. Ou seja, os bancos pegaram dinheiro para eles e não passaram para frente. O governo não usa os bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa, para fazer essa política de baixar juros e de facilitar a expansão do crédito para poder manter o restaurante, a loja, os pequenos e médios negócios funcionando, ou pelo menos com condições de pagar os seus funcionários, para não terem que ser mandados embora, não terem que perder o emprego, poderem eventualmente retomar as atividades aos poucos e se recuperar da crise. Nada disso foi feito. O BNDES foi desmontado, aliás, aí a culpa não é do atual governo, vem do governo anterior, do Michel Temer,
e que praticamente destruiu o BNDES ao mandar o BNDES devolver para o Tesouro Nacional parte dos recursos que estavam com o banco e mudar a taxa de juros de longo prazo, né, que era o diferencial do banco nos seus empréstimos, empréstimos com juros muito mais baratos. Então, praticamente, a política do BNDES foi encerrada de financiamento do setor industrial, do grande setor econômico de ponta. O Banco do Brasil e a Caixa ficam nessa situação. Você sabe tanto quanto eu trabalho no Banco do Brasil, quando começa a falar que vai privatizar, tudo para. Porque você não sabe se vai continuar, se não vai continuar, o que vai fazer, o que não vai fazer. A política da própria estatal ela acaba entrando em colapso, porque ela não consegue mais planejar no médio e longo prazo. Ela não sabe se vai continuar atuando ou não. As coisas todas começam a ficar mais difíceis e sem controle, sem nenhum tipo de planejamento. Então, nós vivemos nesse sentido numa política de não utilizar os instrumentos que nós temos. Outro exemplo de instrumento, aí depois eu volto à questão geral, o Brasil, os Estados Unidos têm uma lei que é de 1950, que chama Defense Production Act, que é a lei que o Trump usou para obrigar as indústrias dos Estados Unidos, ou estimulá-las, às vezes é obrigado a estimular, depende da intensidade, né, a utilizarem as suas plantas industriais para produzir os mecanismos, os equipamentos que os Estados Unidos precisavam para combater a pandemia, então respiradores, equipamentos hospitalares, assim por diante. Então, uma série de empresas começou a ter que se reestruturar para poder produzir isso, porque boa parte dessa produção hoje está na China, fica todo mundo dependente de um único fabricante que não consegue dar conta, né, de toda a demanda. O Brasil também tinha um parque industrial capaz de fazer isso. O Brasil não fez nada disso, até teve algumas iniciativas em universidades, na USP, na UFRJ e, se não me engano, na Federal de Santa Catarina, de construir protótipos de respirador muito mais baratos, de mais fácil confecção, com patente aberta para ninguém ter que pagar nenhum tipo de royalty ou nada, e com implementos que eram fabricáveis aqui no Brasil, né, que não precisava importar os equipamentos para poder montar, para poder fabricar. Isso não foi adiante, e nós perdemos o instrumento que o país tinha para atuar nessas crises, que era a famosa Lei Delegada número 4, de 1962, que é uma lei que foi aprovada ainda na época do parlamentarismo, na época do João Goulart, e que tratava justamente da possibilidade do Estado atuar em crises de abastecimento. Então, falava sobre estoque regulador, sobre requisições, sobre reconversão industrial. Tem uma série de medidas ali que davam poderes para o Estado, nos seus vários níveis, né, para poder atuar nessas crises. E essa lei foi revogada pela lei da liberdade econômica. E foi revogada por o quê? Por um mero preconceito ideológico. Porque ela não tinha nada de incompatível com a Constituição. Aliás, ela estava há 30 anos em vigor com a Constituição de 88. Ela não tinha nenhum problema com a Constituição de 88. Ela é perfeitamente compatível, embora tivesse sido feita sob a Constituição de 46. Foi simplesmente por preconceito ideológico. O Estado atua, o Estado intervém, então vamos revogar. Assim não dá para ter combate sério a crises, né? Seja a crise da pandemia, se fosse o caso da crise de 2008, teria sido a mesma coisa, com um governo com esse tipo de política, teria sido um desastre também, né? E essa questão toda, no fundo, né, é um problema de concepção do papel do Estado, né, de como que o Estado tem que atuar. O Estado, no capitalismo, ele garante o funcionamento do sistema, em última análise. Isso é histórico. Não é porque eu gosto, porque eu quero. Isso a história nos ensina. A história do capitalismo é uma história de crises e superação dessas crises. E o Estado sempre atua nessas horas. Ele atua normal em outras horas, mas especialmente nessas horas fica muito mais evidente. Então, você abrir mão desses instrumentos, o Brasil hoje não só não utilizou os instrumentos que tinha, ou que poderia utilizar para combater os efeitos danosos da pandemia, como também o Brasil não tem hoje plano para sair da pandemia. A crise econômica e social no Brasil vai continuar por muito tempo, independentemente da pandemia ter passado, porque uma hora ela vai passar. Né? Isso é o que todo mundo espera, uma hora ela passa.
mas os efeitos dela vão ficar por muito tempo, porque não existe nenhum plano, nenhuma elaboração de política para manter emprego, para manter os lugares funcionando, para recuperar a atividade econômica, reestruturar essa atividade econômica, nada disso, isso em todos os setores, setor industrial, setor comercial, serviços, mesmo na agricultura, tem uma série de problemas aí que a gente não consegue dar conta, porque simplesmente o ministro da Economia cruzou os braços e finge que não é com ele. Ele acha que a única política boa é privatizar. E aí eu pergunto, tudo bem, vamos privatizar, que bom. Então vamos privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras e a Eletrobras e os Correios, que acho que é o que sobrou, né? E o BNDES. Tá, privatizou. E daí? Não acontece, vai mudar alguma coisa? Vai piorar uma série de serviços. Vai aumentar uma série de tarifas, uma série de preços vão se alterar. Vai ter uma despedida em massa de uma série de setores. Mas não vai melhorar a situação das pessoas, pelo contrário. Né? Às vezes dá vontade de falar, então privatiza tudo e vamos ver o que acontece. Né? Mas é óbvio que eu não defendo isso. Mas porque eles não conseguem ver outra coisa, não ser vender coisas, desmontar o Estado. E foi o fato do Estado perder os seus instrumentos de atuação na política econômica um dos agravantes da crise atual, em que o Brasil está sendo negativamente visto por todo mundo como o centro dessa epidemia, seja em número de casos, seja em absoluta incapacidade e incompetência para lidar com os efeitos da crise. Aliás, da sua fala, professor, eu destaco duas grandes ironias, né, desse discurso adotado pelo governo. Né? Uma defesa muito enfática da liberdade econômica, mas esquecendo que para a gente ter liberdade econômica, o Estado precisa intervir. O direito concorrencial é basicamente isso. Né? O direito concorrencial é a intervenção do Estado por meio dos seus agentes ali para garantir que os agentes privados vão disputar em condições de igualdade. Né? E segundo, eu confesso que eu vejo alguma ironia, de fato, nessa ideia de nós precisarmos de uma lei para garantir a liberdade econômica. Né? Assim, você precisa do Estado para intervir, fazendo uma lei, organizando tudo para dizer como é que vai funcionar a liberdade econômica. Né? Então, assim, parece que as contradições surgem naturalmente, né? É como se precisasse da lei para garantir a liberdade de ir e vir. É um direito, é uma liberdade que está lá na Constituição. Você não precisa de lei para garantir a liberdade de ir e vir. Pode ter regulamento, pode ter restrição, porque você não pode, tem direito de ir e vir em determinado local, por sei lá que razão, né? Alguma razão de interesse público, pode ser que aconteça, mas a regra é que você tem a liberdade. Essa liberdade é limitada se a própria lei diz, ou a Constituição diz, não pode nesses casos específicos, né? Que é normal, que é a restrição normal. A liberdade econômica é a mesma coisa, ela está garantida no artigo 170, parágrafo único, nos termos da lei. Não precisaria de uma lei nova que só está gerando confusão para fazer tudo isso. É uma lei que gera uma série de consequências até complicadas, como ela interfere nas relações federativas, na questão da fiscalização dos estabelecimentos, que são competência muitas vezes municipal. A União não pode dizer como é que o município vai fiscalizar ou deixar de fiscalizar os estabelecimentos, os hospitais, assim por exemplo, para dar regras gerais. Mas essa lei ela interfere diretamente como os municípios têm que fazer ou deixar de fazer. É bem complicado, uma série de... Ela traz mais confusão do que esclarecimento. E, de novo, é algo que não precisava. É algo absolutamente sem sentido, sem necessidade. E a gente fica perdendo tempo com uma lei sem necessidade, quando a gente tem muito mais problemas para cuidar. A questão do emprego, a questão da retomada da economia, do desenvolvimento,
a questão da reestruturação do Estado, são questões muito mais importantes, e se fez sem se ficar discutindo a liberdade econômica, que é um problema que não existia no Brasil, sinceramente, é um problema que não existia no Brasil. As pessoas podiam eventualmente até discordar de uma outra restrição, e tem os meios judiciais para tanto, para contestar, ou administrativos ou judiciais, para contestar essas eventuais restrições que pudessem haver sobre o exercício da liberdade econômica. Professor, eu tive acesso recentemente a um texto seu muito interessante, em que se discute efetividade normativa, em que o ponto principal, né, acho que a parte mais impactante do texto, são as abordagens acerca da frustração constitucional, né? Podemos dizer que nós vivemos um momento de frustração constitucional em relação às promessas que nós recebemos do Constituinte originário? Olha, doutor Jardim, infelizmente, sim. A Constituição de 88, ela já tinha, ela tem, na verdade, uma dupla estrutura, se a gente for parar para pensar. Que na época ninguém percebeu, na época estava todo mundo tão animado que tinha uma nova Constituição, que tinha acabado o regime autoritário, e se teceram muitas loas à Constituição, e talvez não tivesse feito a crítica necessária no momento. Quando vai vir a crítica, ela é por outros motivos, por outros temas, são questões, a Constituição fala de direitos sociais, não deveria falar, são outros problemas aí de natureza política e ideológica, e não de natureza da estrutura do texto. E qual é o plano da estrutura do texto? A Constituição tem dois tipos de normas. Ela tem aquelas normas que são uma ruptura com o regime militar, que querem construir uma nova sociedade, querem construir um outro país, então a garantia plena dos direitos, a questão dos direitos sociais, a grande ênfase que ela dá à educação e à saúde, todas são rupturas com o regime militar. Mas, ao mesmo tempo, ela tem também muitas continuidades. Por exemplo, a estrutura administrativa, a estrutura tributária nas suas grandes linhas é uma continuidade. Teve, lógico, mudanças, com reforço, inclusive, do ICMS, né, com o Imposto Principal dos Estados, mas teve uma grandes linhas de continuidade em relação à estrutura tributária anterior, à estrutura financeira. Para a gente ter uma ideia, a lei até hoje que organiza a nossa administração pública é o Decreto-Lei 200 de 67, Decreto-Lei da ditadura militar. O Código Tributário Nacional é de 1966, continua, de sua maior parte, em vigor. A lei orçamentária é uma lei de 64, um pouco antes do golpe, mas é uma lei já que vai ser aplicada só durante no período autoritário, e aí tem lá suas idiosincrasias. Mas não quer dizer que porque a lei é velha que ela é ruim, pelo contrário, isso não quer dizer nada. Né? As leis duram quanto elas têm que durar, quando elas continuam satisfazendo os interesses da sociedade, quando elas têm essa função. O problema não é a idade delas, né? Não é que a lei é velha, a lei é nova, que é melhor ou pior. Mas o que eu quero mostrar é que é uma certa continuidade de estrutura de Estado e que esse Estado, e aí vem toda a disputa política, né? Não necessariamente conseguiu cumprir as promessas da Constituição. Isso se deve também a um outro fato, que a forma como a Constituição foi feita. A Constituição, ela, de certa maneira, ela foi uma distração dos grandes grupos conservadores do país. Acho que ninguém estava dando muita trela para o que ia sair de lá, não estava dando muita importância, e Ulisses Guimarães sabia o que estava fazendo, e ele organizou de maneira... Saiu uma Constituição progressista, que ninguém esperava. A maioria do Congresso Constituinte não era progressista, eram deputados conservadores. Mas saiu uma Constituição progressista. Então, a partir da sua promulgação, ela sofre uma campanha imensa da grande mídia, de grandes grupos econômicos, de vários setores políticos da sociedade, de descrédito. Essa Constituição ela gera ingovernabilidade, ela é uma confusão, ela não serve para nada, ela cria despesa. Aí tem aquela famosa frase que uma vez um colega de direito financeiro falou, porque o orçamento não cabe aliás, a Constituição não cabe no orçamento. Essa era a frase. Falei, bom,
Então, eu acho que você está vendo uma perspectiva errada. Se a Constituição não cabe no orçamento, não seria porque o orçamento é inconstitucional? O orçamento não está atendendo os requisitos da Constituição. Ou seja, a perspectiva tem que ser outra. Não é que a coisa não cabe no assim, o orçamento tem que ser feito de acordo com as possibilidades, as estruturas dadas pela Constituição. E que não é feito no Brasil, nunca foi feito. Uma série de inovações, como, por exemplo, o orçamento separado da Previdência, nunca foi feito. O orçamento separado das estatais, são todos na mesma lei orçamentária, como se nunca tivesse existido o Conselho de 88. Então, tem uma série de problemas aí de efetivação, e tendo em vista que, a partir de 90, a eleição de 89, quem ganha são sempre as eleições majoritárias, foram presidentes de conservadores, né, que vinham com um discurso contra a Constituição. É difícil, a Constituição nunca foi, a implementação dela nunca foi uma prioridade. Então ela ficava, teve com reformas, com discursos contrários a ela, as reformas pioram o texto, o que é um fenômeno brasileiro, porque se reclamava que a Constituição ela é detalhista, ela tinha muitos detalhezinhos. Aí vamos fazer reformas, especialmente no governo Fernando Henrique, mas não só, né? No governo Fernando Henrique são 40 emendas. No governo Lula também são quase 40 emendas. São feitas várias reformas que pioram o texto, porque tornam o texto mais detalhado e com uma série de questões conjunturais. Por exemplo, a emenda 19 da reforma administrativa de 98, ela constitucionaliza o tempo de serviço da estabilidade, do estágio probatório. Isso não é uma matéria que está na Constituição, isso é uma matéria que tem na lei do servidor público. Mas não, aí o Fernando Henrique coloca isso na Constituição. Para quê? Para que não mude depois. Então você começa a usar o texto da Constituição, ele é ruim, mas você quer colocar mais coisa para que o seu adversário, caso vença a eleição, não possa mudar. E aí começa a ter uma série de emendas contraditórias. O texto fica complicado, é um texto complicado de se utilizar em virtude disso, essas contradições vão aumentando. E vamos ter também aí uma política deliberada de combate aos direitos sociais, com raras exceções. Infelizmente, eu falo para a questão trabalhista, o Supremo Tribunal Federal, em praticamente todas as decisões sobre questões de direitos trabalhistas, foi para restringir direitos, não para ampliar ou para garantir direitos. Basta ver as últimas decisões, aliás, não só as últimas, desde a reforma trabalhista de 2017, que é uma reforma que retalhou o direito trabalhista no Brasil e que praticamente destruiu a organização do ambiente de trabalho. Essas pessoas esquecem que sem trabalho organizado não tem retomada da economia, porque você não consegue organizar o processo produtivo. Tem que ter o trabalho, tem que estar organizado. E você destruiu a organização do trabalho com a reforma de 17. Aliás, tanto destruiu que até agora não conseguiu recuperar o nível de emprego. Pelo contrário, só vem ampliando. E, a pandemia ampliou mais, mas o desemprego só vem se mantendo ampliando, não reduz. Com todo o discurso, não, vamos diminuir a legislação, vamos flexibilizar para tornar mais fácil a contratação, vai ampliar o emprego. Nada disso aconteceu o contrário, porque você desestruturou. Então, e nesse aspecto da questão trabalhista, o Supremo Tribunal Federal deixa muito a desejar. Ele tem sempre mantido com um discurso que não condiz com a realidade. Quando nós vamos ler os votos dos ministros, tem ministros que dizem, não, porque a Constituição é socialista, a Constituição queria um capitalismo de Estado. Eu quero saber onde. Se a Constituição, ao mesmo tempo, em outra decisão, ele diz que a Constituição garante a livre iniciativa acima de tudo. Quer dizer, ele tem que resolver. A Constituição é capitalista ou ela é socialista? Ou para um caso ela é socialista, para outro caso ela é liberal? Quer dizer, tem uma dubiedade aí de posições que é incompatível com uma corte que tem que ser leal ao texto constitucional. O limite de qualquer controle de constitucionalidade é o texto da Constituição. De qualquer atuação de interpretação é o texto. Eles decidem contra o texto. A Constituição teve um caso, acho que é a medida provisória, uma dessas de combate à pandemia, se eu não me engano, é 927, que dizia que o sindicato não ia participar da negociação. Da negociação de redução. De salário. A Constituição está escrito, não fui eu que inventei, não é uma interpretação, está escrito.
é proibida a redução de salário, salvo em acordo ou convenção coletiva, ou seja, com a participação do sindicato. Né? A Constituição é expressa. Aí eles vão fazer um malabarismo, fazer, não, veja, é só por enquanto, depois pode, depois não pode. Então, há uma frustração na questão das promessas da Constituição. E tivemos um agravante aí nesse período, dois que eu considero, aliás. Um é a questão do impeachment de 2016, que, na minha opinião, foi um impeachment sem fundamento jurídico, independentemente de aprovar ou não aprovar o governo da presidente Dilma Rousseff, a questão é jurídica. E não tinha fundamento jurídico algum, ou seja, foi uma forçação de barra do Supremo e do Congresso para tirar um presidente com o qual eles não gostavam, não se davam, não queriam mais ter relação. Enfim. E, além disso, pior do que isso, a aprovação da emenda 95 de 2016, que é a emenda do teto de gastos. Essa emenda, na prática, ela suspende a Constituição de 1988, porque ela praticamente limita os gastos em saúde, educação, previdência, assim por diante. Ela tem uma série de regras ali de travas, né? E já saíram reportagens e estudos que só o sistema de saúde perdeu não sei quantos bilhões de 2016 até 2020, que poderiam ter sido utilizados na ampliação, na melhoria, e para preparar melhor o sistema de saúde agora para enfrentamento da pandemia. Quer dizer, a população em geral está sendo prejudicada com esse teto de gastos. E é uma política que é mantida a ferro e fogo, porque é um teto de gastos que é curioso, ele vale para as despesas sociais, ele vale para a saúde, para a educação, para as despesas sociais, e não vale, por exemplo, para a dívida pública. Para a dívida pública não tem limite nenhum. Metade do orçamento da União é comprometido com o pagamento da dívida pública. Esse não tem limite nenhum. Então, são prioridades que foram sendo tomadas pelos governos pós-88 que frustraram a realização das promessas da Constituição. E você me pergunta, a Constituição tem futuro? Eu gostaria muito que tivesse, mas eu vejo muito difícil. Não só a questão econômica, a questão social não se realizou, foram promessas não cumpridas, mas também no próprio sistema político ela falhou muito. A prova são as crises que nós estamos vivendo, né? Desde o primeiro impeachment, enfim, o segundo impeachment e agora as crises constantes de choque entre os poderes, entre o executivo, o legislativo, o judiciário, que isso não é normal numa democracia estável. Um sistema eleitoral que, pelo visto, não está dando conta, um sistema representativo que não representa a população. Dou um exemplo em relação ao papel do Estado. Há várias pesquisas são feitas todo ano, tem essas pesquisas. Qual é o apoio da população à privatização? Em todas, a imensa maioria da população é contra privatizações. Dá 70%, em 60%, 70%, sempre está nesse patamar. Ou seja, a imensa maioria é contra. E o Congresso vota o tempo todo isso. A população era contra a reforma da Previdência. O Congresso aprovou a reforma da Previdência, a emenda 103. Então tem aí um déficit de representação muito sério. Os parlamentares não representam os seus eleitores. Eles representam outros interesses. Interesses econômicos, interesses políticos de outra natureza, que não são os dos seus eleitores. Então, esse é um problema muito sério para a nossa democracia. Isso gera deslegitimação do Congresso, isso gera deslegitimação da política em si. Aí fica sempre aquele discurso antipolítico, né? Aliás, o atual presidente se elegeu com esse discurso. Eu vou acabar com tudo que está aí, eu sou diferente, eu não sou deles, eu quero saber como ele não é um deles. Ele ficou 30 anos sendo deputado. E deputado sem nenhum grande destaque, a não ser quando dava algum show elogiando o torturador ou brigando com alguém. Foi isso que ele fez nos últimos 30 anos. Enfim, é um problema aí de encaixe, de estruturação do sistema. Tem como resolver? Tem. Mas para isso precisa de um consenso muito grande na sociedade que eu não estou enxergando. Precisaria ter um consenso de reestruturar o sistema político,
de reestruturar o sistema de poderes, reestruturar a federação, e para isso precisa de uma força política muito forte, né, de um consenso muito forte, ou de pontos em comum, pelo menos, que eu não vejo como são possíveis no atual momento de se conseguir. Eu acho que o atual momento é um momento de desarmonia absoluta, né, de crise, de esgarçamento. Isso é muito ruim. É muito ruim para a democracia, mas também é muito ruim para a economia e para a questão social. Porque não tem investimento, não tem recuperação da economia num país que não consegue se entender sobre o básico, sobre questões essenciais. E parece que a nossa sociedade está muito fragmentada e muito esgarçada. Pode ser que supere, acho que supera, porque acho que nenhuma sociedade é suicida. Então, acho que vai superar, mas não vai ser fácil, assim, não vai ser de um dia para o outro. As pessoas vão ter que ter consciência dos problemas graves que o país vive, e são problemas políticos, culturais, sociais, econômicos, são de todas as naturezas, né? Talvez até no caso de um novo pacto constitucional, ou talvez não, se resolva que a Constituição consegue ainda dar conta. Isso quem vai decidir vamos ser todos nós aqui no momento mais propício. Acho que não é agora. Agora tá cada um falando uma coisa e ninguém se entendendo. É verdade, é verdade. Professor, eu queria pegar um gancho até numa observação que o senhor fez a respeito daquela decisão do Supremo, uma decisão que eu conheço bem, que eu reli algumas vezes, aquela que envolve as medidas provisórias trabalhistas da crise, né? E, de fato, a maioria dos ministros se prendeu ali, se agarrou a argumentos muito mais econômicos do que jurídicos, né? E isso traz à luz uma discussão se nós não estamos, né, se nós não temos efetivamente indícios muito fortes de influência exacerbada, né, do poder econômico sobre o poder, tanto sobre o poder político quanto sobre o poder jurídico do Brasil. E aproveitando já, engatando uma segunda pergunta, né, que caminhos a gente pode buscar para garantir a supremacia das instituições democráticas sobre o mercado? Então, que o poder econômico tem supremacia e predomínio sobre os poderes, tanto os políticos quanto os judiciais do país, isso é evidente. O malabarismo que os ministros do Supremo fazem para legitimar a privatização desenfreada, como decidiram agora que não pode vender a holding, né, a matriz, mas pode vender as subsidiárias, sem autorização legislativa, quer dizer, contrariando a parte da Constituição, porque o governo quer privatizar. Tudo bem, o governo quer privatizar, é o problema do governo. O governo pode privatizar se a Constituição, nos moldes que a Constituição permite. Né? Tem que ter concorrência, tem que ter autorização legislativa, tem uma série de exigências. Não pode ser de qualquer jeito, mas não, deixa ser de qualquer jeito. A legislação trabalhista pode ser destruída, porque o que interessa é o argumento, como teve um ministro que usou até argumentos falsos, números falsos, da litigiosidade no Brasil. Trabalhando numa palestra em Harvard, se eu não estiver enganado. Eram números falsos ainda, que um empresário tinha passado para ele. Quer dizer, desculpa, ele tem que decidir de acordo com a Constituição, não de acordo com o que o empresário amigo dele quer. Esse é o problema. Outro ministro que vai falar que a nossa Constituição é quase socialista, e depois, quando vai falar da privatização, não, que a nossa Constituição é uma Constituição de livre mercado. Ele tem que resolver o que a nossa Constituição é. Ela não é uma quando ele quer e outra quando ele deixa de querer. Ela é uma só, ela é a mesma, ela não mudou. Né? Então, essas posições do Supremo são muito complicadas. E aí vem o outro ministro e fala, não, porque eu estou agora estudando análise econômica do direito, então minhas decisões são todas baseadas na análise econômica do direito. Ele não sabe o que é análise econômica do direito, não faz a mínima ideia. Tem uma discussão muito, muito ampla, são várias escolas, tem muitas posições, e é uma metodologia de análise do fenômeno jurídico, que às vezes pode ser interessante, às vezes não, mas que não, nos votos dele a gente pensa que não tem nada disso, ele não sabe nada do que ele está falando, que ele achou um nome bonito. Ou quando eles vão dar palestra para investidor.
Que ministro do Supremo tem que dar palestra para investidor financeiro? Ele aprende banco agora? Eles são empresários, aprendem banco, eles estão fazendo algum IPO e a gente não sabe, eles estão fazendo algum lançamento empresarial? Não, eles não têm que dar nem palestra nenhuma para esse tipo de gente. A função deles não é essa, a função deles é garantir a Constituição. Essa é a função deles. E se eles não gostam da Constituição, eles então que renunciem ao cargo, se candidatem ao Senado ou à Câmara e proponham, ou a presidente da República, enfim, e proponham emendas à Constituição para modificar essa Constituição. Da mesma maneira, não só na questão econômica, na questão política. Vários ministros falam, não, porque eu prefiro o parlamentarismo, o governo semipresidencial. Eles não têm que ter essa opinião. A opinião deles, no caso, é irrelevante. Porque eles não podem tomar esse tipo de decisão. Essa decisão não é deles. Essa é uma decisão política, que, aliás, não é nem do Congresso ou da Presidência da República. Na questão parlamentarismo e presidencialismo, o Brasil, na falta de um, teve 2 plebiscitos sobre isso. Um em 1963 e outro em 1993. E nos 2, o presidencialismo ganhou com mais de 70% dos votos. Você tem uma decisão que o povo brasileiro tomou reiteradamente, é a favor do sistema presidencialista, para o bem e para o mal. Pode fazer um outro plebiscito? Então a gente pode. Duvido que a opinião tenha mudado. Enfim, mas daqui mudou e as pessoas resolveram achar que o parlamentarismo é melhor. Eu duvido. Mas quem tem que tomar essa decisão somos nós. Não é nem o Congresso, nem o Presidente da República, e muito menos o Supremo Tribunal Federal, que não tem que ter opinião sobre nada. A opinião do Supremo Tribunal Federal é: essa norma é compatível ou não é compatível com a Constituição. Ele tem que garantir a Constituição. Ele não tem que ser reformador. Eles não são vanguarda iluminista. Ninguém os elegeu. Aliás, eles foram escolhidos por uma única pessoa. E não adianta vir com a história, o Senado legítimo. Não, o Senado não legítimo, o Senado referenda a escolha. Aliás, nunca vi nenhum deles ser recusado. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos. Ninguém nunca foi recusado. Então, o Senado simplesmente chancela. É isso que ele faz. Agora, é escolhido por uma pessoa por uma série de razões. Porque é um grande jurista, porque tem relação em proximidade. Enfim, tem os mais variados motivos para estar lá. Mas isso não nos dá legitimidade nem poder para mudar a Constituição. Esse é o plano do Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes ele quer mudar a Constituição, só que não dá para mudar. A Constituição é essa, goste ou não goste. Se não gosta, renuncia e vai fazer outra coisa, vai voltar para o meio da advocacia ou vai se candidatar para quem tentar mudar a Constituição, vai se candidatar a deputado, senador, presidente, alguma coisa. Mas não é na função de ministro que tem que fazer isso. Né? Agora, como evitar isso? Só tem um jeito que o Brasil não gosta, a elite brasileira não gosta, é ampliar os espaços democráticos, é ampliar a participação popular. O Brasil tem que ter mais espaços de decisão popular, de decisão das maiorias. Lógico, com seus controles, não é tirania da maioria, não pode ser uma tirania da maioria. Mas tem que ser, as maiorias têm que se manifestar, o povo tem que se manifestar, fazer mais referendos, fazer mais plebiscitos, ter mecanismos de participação mais eficazes, de iniciativa popular. É só assim que as pessoas vão participar da gestão pública e vão poder entender que as decisões políticas afetam a elas também. E não viverem apartadas, alienadas desse debate. Hoje as pessoas vivem alienadas, elas não sabem o que acontece, por isso que, na expressão do ministro do Meio Ambiente, pode passar boiada, porque ninguém está olhando, ninguém está vendo, ninguém sabe o que está acontecendo. Né? Ontem mesmo, aprovaram a privatização da água, e ninguém sabe nem o que aconteceu. E não vai saber. Só vai saber quando falta água, quando a conta da água fica muito mais cara, mas isso é uma outra história. As pessoas não sabem, não conseguem entender que os seus interesses estão lá sendo discutidos, estão sendo resolvidos. Que elas têm que também influenciar, pressionar os seus representantes, pressionar os seus governantes. É assim que funciona a democracia em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos é assim, os Estados Unidos tem plebiscito e referendo o tempo todo. A Suíça tem plebiscito e referendo o tempo todo. Na Itália tem, na França tem, na Inglaterra. Aqui, quando se fala isso, não, isso é coisa
de ditadura, isso é coisa de fascismo, ou então agora o novo xingamento que é bolivarianismo, né? Então, vamos virar uma Venezuela. Esse é o grande drama da nossa elite. É o medo de povo, é o eterno medo de povo. A nossa elite é demófoba, né? Ela tem medo de povo. Né? E o povo acerta, o povo erra, é assim que funciona. Tanto que os representantes estão lá, né? Bem ou mal foram eleitos, ninguém caiu ali de paraquedas, todo mundo foi eleito. Todos os deputados, senadores, o presidente, ninguém caiu do céu. Foi todo mundo eleito. Acertaram, erraram, é assim que funciona a democracia. Tem que se respeitar isso. E o problema é que não respeita isso. E o argumento, quando convém, é sempre o do número de votos, né? É. E que nada pode acontecer porque foi um número expressivo de votos, que às vezes nem é tão expressivo assim, né? Que às vezes nem é tão significativo quanto parece. Número expressivo por número expressivo, tiraram a presidente foi eleita por mais de 50 milhões de votos. Enfim, esse é o problema. Eu acho que já tem precedente. O outro também é que na época, o Collor não lembra mais quantos votos ele teve ali, mas também foram milhões de votos. É verdade, é verdade. Professor, uma última observação, talvez para a gente terminar com uma mensagem um pouco menos real, né? Absolutamente realista, mas menos assustadora. Né? Eu gosto muito de uma afirmação de um escritor paraibano que eu admiro muito, chamado Ariano Suassuna. Ele tem uma frase que eu adoro, e que eu uso muito em exposições, que ele diz o seguinte, que o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, bom mesmo é ser realista e esperançoso, né? E aí, para terminar com um pouco mais de esperança, eu lhe perguntaria, né, se nós de fato conseguimos e como nós poderemos conseguir alinhar, né, a exploração dos recursos naturais com esse objetivo de ampliar a inclusão social no Brasil. Eu acho, tem algumas coisas que eu acho que, pegando um pouco o gancho da minha área, a gente precisa tirar dessa pandemia. Assim, eu tiro por algumas experiências próximas a mim. Eu acho que essa pandemia ajudou a mostrar que, por menor que seja hoje a proteção que o emprego assegura, ela ainda é essencial. E eu uso um exemplo muito simples do meu dia a dia. Eu frequento um clube com a minha esposa, onde há alguns empregados que ganham 2 salários mínimos, não deve nunca passar muito disso, e muitos prestadores de serviços autônomos que compraram naturalmente aquela ideia do autoempreendedorismo, do seja chefe de você mesmo, que dão aulas, por exemplo, de tênis, de squash, de algumas outras modalidades esportivas, num método em que os alunos são deles, eles negociam preço, horário, fecham a agenda e tudo mais, e do que eles recebem, eles pagam uma espécie de aluguel, né, ou comissão, como prefiram chamar, mas é mais uma espécie de aluguel mesmo do horário para o clube. E tem naturalmente um padrão muito superior ao que tem esses empregados que ganham 2 salários mínimos. Mas na hora que vem uma pandemia como essa, que gera, que obriga, que gera um distanciamento social, impõe um distanciamento social, e faz com que essas pessoas, por mais que queiram, não consigam prestar os serviços que habitualmente fazem, eles percebem naturalmente a falta que faz aquela pequena proteção de ter um pagamento assegurado até o 5º dia útil do mês seguinte, um período de descanso custeado pelo empregador a cada 12 meses, um pagamento a mais por ano, às vezes parcelado em 2 vezes, que é o 13º salário, acesso a um sistema de previdência social, alguma poupança forçada para resgatar numa situação de desemprego involuntário e um seguro-desemprego. Então, assim, eu acho que essa percepção é algo que a gente teria que trazer e retirar dessa crise. E segundo, eu acho que tem uma percepção estatal muito visível, muito ligada a isso que nós estamos falando aqui. Analisando as medidas provisórias trabalhistas, que o Supremo, inclusive, até já se pronunciou sobre alguns temas lá tratados. A 927 ela é absolutamente liberal. Na 927, a leitura que eu fiz dela de imediato, que continuo fazendo até hoje,
é que o Estado chegou no meio da confusão, o Estado brasileiro chegou, né, o governo brasileiro, melhor dizendo, chegou e falou o seguinte: está aqui, esses são os métodos de solução: teletrabalho, antecipação de férias, banco de horas, inclusive banco de horas negativo, isso e aquilo, pá, 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 pá. Esses são os instrumentos que vocês podem utilizar. Resolvam o problema entre vocês, empregado e empregador, né? Agora assim, vocês podem fazer, não precisa nem no sindicato mais, né? Vamos flexibilizar, vocês podem fazer por acordo individual, mas resolvam entre vocês. Aí vem uma pressão muito grande por conta de um dispositivo em particular que possibilitava uma suspensão do contrato por até 4 meses sem remuneração nenhuma. Imagino que a equipe econômica talvez tenha finalmente olhado para os lados e percebido que o mundo inteiro adotava políticas diferentes. Aí eles vêm com algumas medidas provisórias depois, a 936, a 944, a 945, que são assim escandalosamente keynesianas, né? O Estado realmente percebe que não dá para simplesmente jogar o problema para o empregado, e o empregador ele vai ter que participar também, abrir o cofre, se endividar, fazer o que for preciso, mas ele vai ter que agir, né, e fazer um papel de Estado, contrariando todo o discurso, toda a ideologia, todas as crenças da equipe econômica principal. E isso mostra que num país desigual como o Brasil, o modelo ultraliberal não tem como funcionar, né? Eu não digo, você pode até discutir o nível da intervenção do Estado na economia, mas o modelo ultraliberal não dá, porque no final das contas, no apagar dos ovos, no frigir dos ovos, no apagar das luzes, numa situação de calamidade como a que a gente vive, o Estado vai ser chamado e vai ter que pagar a conta. Então, eu acho que essas percepções, né, elas precisam de fato, essas lições, melhor dizendo, a gente tem que tirar dessa crise de um modo geral. Eu acho pouco provável que o governo, enfim, que a equipe econômica reflita dessa maneira. Mas o exemplo, para mim, é absolutamente escandaloso, né? De um jeito ou de outro vai se pagar. Se você opta por tirar a proteção social, na hora que tem uma situação como essa, o Estado vai ter que pensar, como hoje se discute com tanta força, numa renda mínima universal, né? Chame de renda Brasil, renda mínima, como queiram, mas assim, não adianta, né? Se você não estrutura um sistema num Estado, numa sociedade tão desigual como a nossa, se você não cria mecanismos de distribuição, de correção das injustiças sociais, e opta por um modelo ultraliberal, essa fatura chega em algum momento. Então, acho que pode retomar um pouco no seguinte sentido. O direito econômico, que é a minha matéria, é o direito que organiza o processo econômico, essas mais variadas dimensões. E a gente teve o Brasil, para não dizer que a gente só pessimista, a gente tem que ser otimista também. O Brasil conseguiu, a partir de 1930, fazer o que praticamente nenhum país conseguiu fazer, que foi de um país primário exportador, que vivia de exportar café e açúcar, se tornar uma das principais potências industriais do mundo. Um dos maiores, a oitava economia do mundo. Se tornou um país que tinha uma economia diversificada, pelo menos até os anos 90, em que o país fabricava de alfinete a satélite. Isso tudo a partir de uma base, que eu já mencionei e repito, que é a da organização do trabalho. O Getúlio organizou o trabalho para poder organizar o processo econômico da industrialização que daria o salto do país. Que, lógico, teve uma série de problemas de idas e vindas, mas que o país ia avançando. A sociedade brasileira conseguiu se modernizar, conseguiu se reestruturar, conseguiu fazer coisas que poucas sociedades conseguiram fazer em termos de avanço tecnológico, em termos de avanço cultural, em termos de avanço de melhorias de condições de vida em pouco tempo. O Brasil, no século XX, foi talvez o país que mais cresceu no mundo, junto com o Japão. Ou seja, todo esse processo se deu, pelo menos até os anos 90, com esse ordenamento que, desde os anos 90, se diz que é ultrapassado, que atrapalha o país, e que estragou tudo, e que o país era um desastre.
Um país que era uma fazenda, se transformou numa economia complexa, não é um desastre. Um país que conseguiu se tornar a oitava economia do mundo não é um desastre. Muito, lógico, ele tinha muitas deficiências na questão da desigualdade, na questão de superação de uma série de obstáculos históricos, mas estava se avançando, se conseguiu, de um jeito ou de outro. Em 64 foi rompido o golpe militar, que vai gerar um outro tipo de crescimento econômico, enfim. Mas quando se retoma a Constituição de 88, se tenta reestruturar isso, tentar voltar, ter um Estado que atue no sentido de incluir a população no processo de desenvolvimento, da construção de uma sociedade diversificada, de uma economia complexa, diversificada, nos trópicos. É isso que a gente. Esse é o Brasil. Esse é o projeto do Brasil. Superar o subdesenvolvimento. E, infelizmente, o que acontece desde os anos 90 é um processo de desmonte desse Estado, dos instrumentos que ele tem, constitucionais ou legais, a privatização de boa parte dessa estrutura, a perda de controle nacional sobre nossos recursos naturais, sobre o petróleo, sobre os minérios, sobre a energia, sobre as águas, sobre as florestas, sobre as terras. E só tem uma saída para o Brasil. É retomar o controle disso. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque os serviços públicos essenciais têm que ser prestados. As pessoas precisam dele. Não adianta simplesmente esse serviço serem prestados simplesmente pela lógica de mercado, pura e simples do lucro, que não funcionam. As pessoas precisam de energia, as pessoas precisam de comunicação, as pessoas precisam de transporte, precisam de habitação, precisam de saneamento, precisam de água, precisam de uma série de serviços essenciais. Para poder ter o processo econômico funcionando, tem que ter organização do trabalho de novo. Para poder ter industrialização, ter inovação tecnológica, ter desenvolvimento, tem que ter controle sobre os recursos naturais, sobre o petróleo, sobre os minérios, vão dar no aço, vão dar nos equipamentos, nos insumos básicos da indústria. Tem que ter energia garantida, o fornecimento de energia garantido, seja para as pessoas, seja para as plantas industriais, para as atividades econômicas. Tudo isso tem que ser feito. E o Brasil já fez isso. O Brasil já conseguiu montar e estruturar. Na verdade, a gente teve um período aí de 20, 30 anos de desestruturação que vai ter que ser, vai passar. Talvez a atual fase seja mais aguda ou mais intensa, a pandemia talvez facilite isso, mas mostra, olha, não dá mais para continuar desse jeito. A gente vai ter que reestruturar isso de novo. E o Brasil tem como fazer isso, já fez, e tem como fazer isso, conseguir reestruturar as suas relações sociais, reestruturar sua democracia, repaginar sua democracia, tornar uma democracia efetiva, mais firme, mais estável, e reestruturar sua economia, para ser uma economia dinâmica, uma economia diversificada, uma economia moderna, como a gente já estava fazendo e foi interrompido. Quer dizer, isso o Brasil tem como fazer, tem condições de fazer. Agora, de novo, precisa de um projeto nacional. E as pessoas têm que ter essa consciência desse projeto, de participar desse projeto, que é o projeto de superação do subdesenvolvimento, que é o projeto de construção nacional que o país vem se esforçando pelo menos um século em fazer, em tentar superar, em tentar melhorar. E eu acredito nisso, acredito que sim, o país vai conseguir superar essas crises. O Brasil é maior que as crises, o povo brasileiro é maior que essas crises, e vamos conseguir retomar o processo de industrialização, o processo de desenvolvimento tecnológico, o processo de redistribuição de renda, seja na distribuição de propriedade, seja na garantia de renda, na garantia do emprego. A melhoria da sociedade pode ser uma sociedade dinâmica, uma sociedade vibrante, uma sociedade que tem um futuro e que tem algo a mostrar para o mundo. E o Brasil tem algo a mostrar para o mundo. O Brasil não pode ficar limitado a ser um país destruído, um país largado, em que as pessoas só pensam na sobrevivência do dia a dia e não conseguem ter perspectiva de futuro. Talvez essa é a grande vantagem da crise, né? Para falar o chavão, né? Porque a crise é o momento da reestruturação. E talvez seja essa a nossa oportunidade, superar isso. Esse pesadelo vai passar. Vai ser um pesadelo, vai ser um período negro da história do Brasil, entre tantos outros. O Brasil já teve outros. Mas vai ser superado.
não há mal, não é bem que dure para sempre, mas também não há mal que sempre dure. Né? Então, vai ser superado. Eu tenho absoluta certeza que o Brasil vai conseguir, o Estado brasileiro vai conseguir assumir o controle sobre seus recursos naturais estratégicos, a gente vai conseguir ter planejamento necessário para estruturar o nosso processo de desenvolvimento e retomar um processo de inclusão social que é absolutamente necessário para que as pessoas possam viver com o mínimo de dignidade no nosso país. Verdade, professor. Eu acredito também que a gente vai sair dessa melhor e acho que a forma disso é observar e perceber que eu acho que essa crise está expondo muitos erros de rota, né, e muitos equívocos que vinham sendo tomados ou que ainda eventualmente estão sendo tomados, e acho que com essa percepção nós conseguiremos sair dela um pouco melhor. E talvez se a gente conseguir levar para o momento posterior um pouco desse sentimento de solidariedade que no auge da crise aflorou, inclusive em algumas instituições econômicas, entidades financeiras que resolveram contribuir para as questões médicas, de repente esse sentimento se prolongue um pouco mais num processo que nós vamos passar a partir de agora, que é um processo de reconstrução. Mas eu queria agradecer mesmo imensamente ao professor Bercovitch por seu tempo, por sua participação, por esse bate-papo. Espero que seja apenas um primeiro capítulo aí de uma bela história com a Escola Superior de Advocacia. Saiba que as nossas portas, janelas, cortinas estão absolutamente abertas para você, para os seus alunos, para os seus orientandos, inclusive as publicações, como nós já conversamos pouco antes de começarmos a gravação. Saiba que esse espaço da advocacia é de todos nós, né? Advogados, enfim, professor, agradeço imensamente a sua participação e agradeço a todos que dedicaram um pouquinho também do seu tempo para assistir esse bate-papo tão produtivo, né? E tão sábio com o professor Gilberto Bercovitch. Muito obrigado a todos.